Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma vez. Boa noite a você que está nos acompanhando. Agora que entrou, graça e paz, queridos irmãos. Boa noite a todos que estão a nos ouvir. Que Deus abençoe você, a você do Instagram também. Que o Senhor te enche de graça, que o Senhor te encha de renovo na noite de hoje, em nome de Jesus. Quero já incentivar você que está chegando por agora, que vai fazer a transmissão do celular na televisão, já aproveite, faça isso, chame as pessoas na sua casa, chame todos para que possam ficar num cômodo só, de preferência que não fique cada um no seu dispositivo eletrônico. Seria melhor se todos pudessem estar juntos nesse momento. Em casa não tem essa questão de aglomeração, pode ficar todo mundo junto. É tempo da gente ainda agradecer a Deus, de suplicar o seu favor. É Dia das Mães. Você que é mãe que está nos acompanhando em sua casa, que Deus te abençoe, que Ele te favoreça em nome de Jesus. Falaremos um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Vocês estão bem? Está chegando bem o som na sua casa? A imagem está boa? Dê um retorno para a gente, por favor. É tempo da gente agradecer ao nosso Senhor. Vamos orar? Antes de mais nada, convido você a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração, a acalmar o seu coração. Muitos hoje tiveram até um horário um pouco diferente do habitual. Aproveite esse tempo para acalmar seu coração. Talvez nessa correria desses últimos dias você não tenha feito isso. Faça nesse momento. Peça para que o Senhor sonde o seu coração. Peça para que Deus veja se há algum caminho mau, se há algo não confessado. Peça para que Deus enche o seu coração de arrependimento nessa hora também. É tempo da gente confessar os nossos pecados ao Senhor e se arrepender. E crer que o Senhor continua a fazer o mesmo que Ele sempre fez. Vamos orar? Nós te louvamos, Santíssimo e Eterno Deus, porque no Senhor estão firmados os nossos passos. Tu és aquele que fundou essa terra, a moldou com suas próprias mãos, com suas palavras, e com as suas próprias mãos fez o homem do pó da terra. Nós te louvamos porque em Ti encontramos a alegria verdadeira. Tu és o Senhor que fortalece o seu povo. Tu és o nosso maior tesouro. E no Senhor, ó Deus, na presença do Senhor, como a Tua palavra nos ensina, a plenitude de alegria. Tu és o Rei da glória. Tu és aquele que faz com que todas as coisas aconteçam segundo, conforme o Teu querer. Nós te louvamos porque podemos estar aqui, juntos, mesmo separados, adorando o mesmo Deus, ouvindo a Sua voz e tendo os nossos corações animados, edificados, corrigidos e impulsionados pela Sua palavra. Ó Deus, nós precisamos de Ti. Nós clamamos o Teu favor mais uma vez sobre nós. Favoreça-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Está chegando o som aí? Vou pedir para os irmãos aí darem um retorno. Está tudo ok? Por favor, mandem um joinha se estiver tudo certo. Se precisar melhorar alguma coisa, nós tentaremos fazer o mais rápido possível. Nós esperamos em Deus e é por causa dele que nós estamos aqui. Convido você que está na sua casa, pegue sua Bíblia, abriremos em um texto conhecidíssimo das Escrituras. Peço você para que abra na Palavra de Deus, no Salmo de número 25. Salmo de número 25. Oração por auxílio divino. Nós leremos nesse primeiro momento os 7 primeiros versículos. Do primeiro versículo ao 7. Um pedido, uma súplica a Deus por um auxílio para ser íntegro diante de Deus. Salmo 25, do primeiro versículo ao versículo 7. Abra sua Bíblia, deixa marcada nesse texto, e assim está escrito na palavra do Senhor. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade.
Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Palavra do nosso Deus, palavra do Senhor. O quarto versículo nos diz assim: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. A gente vê um salmo como esse, composto por Davi, onde contextualmente, olhando para aquilo que estava acontecendo naquela época, no momento que ele compôs esse salmo, possivelmente podíamos entender de forma muito clara: seus inimigos, os inimigos de Davi, eram contrários à sua filosofia de vida. Davi pensava que o homem deve viver pela ajuda de Deus, não por seu próprio discernimento, não pela sua própria força. Mas os seus inimigos não concordavam com isso. Na realidade, qualquer pessoa que não teme a Deus não vai concordar com isso. Muitos desprezavam esse estilo de vida de Davi. Alguns achavam que ele era ingênuo demais, outros achavam que ele era arrogante, prepotente demais por pensar dessa maneira. Mas Davi reconhecia que, independentemente da opinião contrária, ele precisava viver em completa dependência diante de Deus. Viver em completa dependência de Deus é ter uma vida baseada na proteção fiel do Senhor. Aquele que tenta viver de uma forma íntegra, com toda certeza, vai ser alguém que vai agradar o coração do nosso Pai, especialmente se caminhar segundo os seus preceitos. Por isso Davi pede no 5º versículo: guia-me, Senhor, na tua verdade. E não na verdade dele mesmo, Davi, não naquilo que, entre aspas, não na verdade que, entre aspas, as pessoas ao seu redor acabavam acreditando. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Minha pergunta para você nesse momento, agora, inicialmente você tem esperado em Deus? Esse é o dia onde podemos nos alegrar, nos congratular por poder ter um domingo na história da humanidade, um domingo onde Jesus ressurgiu dos mortos, um domingo onde mostrou para toda a eternidade, por toda a história, estaria marcado para sempre. Jamais a humanidade seria da mesma forma, ela nunca mais seria da mesma forma, jamais ela tinha visto algo parecido e nunca mais seria igual. Jesus, num domingo como esse, ressurgiu dos mortos e deu princípio à nossa história de esperança e redenção. O auxílio, a súplica aqui de Davi é uma oração por auxílio para que tenha integridade diante de Deus, para que tenha o auxílio de Deus. Você tem esperado no Senhor? O nosso desejo é que Deus nos ajude a viver em obediência à sua palavra e, em vez de viver por qualquer tipo de sabedoria humana, eu te convido nesse momento a, mais uma vez, fechar os seus olhos, abrir o seu coração, que Deus nos dê o desejo de viver para Ele e com Ele, que Deus nos dê o desejo de fazer a sua vontade e que todos os dias clamemos por sua proteção. Eu quero pedir ao pastor Onésimo que faça essa oração nesse momento, clamando para que Deus nos abençoe, para que Ele enche os nossos corações com esse desejo de viver para Ele, de agradá-lo, de agradecê-lo, o desejo do nosso Deus, que Ele seja a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha dito amém na sua casa aí. Eu já estou chamando sua casa de nossa casa, olha que maravilha, sucaça esmicaça. Que Deus te abençoe. Vamos orar com o pastor Onésimo. Meu muito boa noite a todos os queridos. Um abraço especial para as mamães. Deus abençoe sua vida. Vamos falar com Deus. Pai, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe o que vai no nosso coração, o Senhor conhece cada detalhe sobre a vida dos nossos queridos que estão do outro lado da tela. Eu tenho certeza absoluta que há um amor profundo do Senhor para conosco, há um desejo ardente do teu coração em derramar um cuidado todo especial sobre nós. Nós estamos abertos, desejamos caminhar na tua presença. Sobretudo desejamos que o Senhor purifique-nos de todo pecado, de toda injustiça, de tudo aquilo que possa criar uma barreira entre nós e o Senhor, para que a nossa comunhão seja plena, para que a nossa comunhão seja inteira e para que de fato, de verdade, haja adoração a Ti que és digno
e haja satisfação a nós que precisamos, Pai. Cuida de todos nós, conduza esse culto, dirija os nossos lábios, os nossos pensamentos, os nossos olhos e tudo que fizermos e tudo que recebemos lá do outro lado, que seja para a glória, honra e louvor do nome bendito do Senhor. No nome dele é que oramos. Amém. 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 Nós vamos cantar um cântico que agradece ao Senhor e diz que o nosso coração vai ser para sempre dele, em nome de Jesus. Mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Eu quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu, será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Louvado seja o seu nome, Deus. Todas essas linguagens figurativas de querer te abraçar, de sentir seu calor,
de se sentir envolvido em seus braços, ó Deus, é uma tradução do que o nosso coração sedento e desejoso por um refúgio em Ti, em momentos como esse, deseja, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor e Te agradecemos porque podemos confiar em um Deus de amor. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão vivos aí, gente? Vocês estão bem em casa? Queria aproveitar esse momento aqui e agradecer aos irmãos pela cooperação, colaboração e, inclusive, participação em algumas mensagens que temos enviado. Obrigado, nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos, agradecer pelo retorno que temos recebido, tem sido positivíssimo. Muito obrigado. Isso, além de trazer alegria ao nosso coração, traz também um incentivo muito grande. Algumas pessoas têm compartilhado, olha, nós temos ouvido as mensagens, olha, nós temos acompanhado as lives, olha, isso tem sido de grande valor para a nossa vida, para a vida da nossa família. Nós queremos agradecer, que Deus te abençoe e muito. E obrigado por esse incentivo, viu? Você que está no Instagram também, muito obrigado por esse incentivo. Não que a gente precise e dependa disso, não, mas isso aí é muito gostoso, é muito bom saber. E se precisarmos corrigir alguma coisa, nós estamos aqui à disposição para ouvi-los e de alguma maneira assim podemos fazer. Nós, nesse mês que passou, na realidade nessas últimas semanas, passamos um tempo precioso estudando o livro de Filipenses. Hoje nós faremos um encerramento desse livro de Filipenses, já fizemos 2 estudos específicos encerrando nessa semana e hoje nós teremos algumas considerações finais. Por isso, minha sugestão, pegue um caderno em sua casa, pegue algum lugar que você possa anotar, ou durante o momento que a gente estiver aqui, você no Facebook ou você no Instagram, escreva aí mesmo nesse espaço para comentários, para mensagens, escreva uma frase que te chamar a atenção, escreva um conceito, um princípio que Deus falar de uma forma muito forte ao seu coração. Eu creio que Deus há de trazer ainda algo especial nessas considerações finais sobre o livro. E para isso quero chamar o pastor David para que venha aqui. Tudo bem, pastor? Graça e paz. Graça e paz, pastor Júnior. O homem está mais velho, vocês estão sabendo disso, né? Ontem fez aniversário. Que é isso? Faltou estourar uva. 3.2. Quê? 3.2. Que é isso? Turbo. Eu chego lá. Não. Já cheguei. Que Deus abençoe, queridos. Irmãos, mais uma vez, é muito prazeroso para a gente estar aqui com vocês. Eu queria, antes de mais nada, saudar as irmãs que são mães nesse dia, que completaram aí esse dia tão especial para vocês. E como foi falado aqui, a mim me foi dada a missão de completar, finalizar essa carta que nós trabalhamos nela durante essas semanas que se passaram. E eu convido você que está na sua casa, a abrir o seu celular, abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Filipenses, no seu último capítulo, capítulo 4, verso 21 a 23. São apenas 3 versículos que nós caminharemos nesse tempo que estaremos aqui juntos. Filipenses, 4º capítulo, verso 21 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus: Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Nós trabalhamos aqui durante semanas e eu queria relembrar aos irmãos alguns versículos que são chave para que nós possamos então aprender aquilo que Deus está falando conosco através dessa carta tão maravilhosa que é conhecida como a carta da alegria. O primeiro versículo que eu quero lembrar vocês é o versículo 6 do 1º capítulo, que diz: Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. É um texto muito chave para esses 4 capítulos que nós precisamos nos atentarmos sempre. Eu quero também deixar o verso 5 do 2º capítulo que diz: Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E ao decorrer ali no capítulo 2, depois desse verso, nós vemos o apóstolo Paulo falando como a vida de Cristo, o exemplo vivo de Cristo,
deve moldar a nossa vida, assim como esse testemunho de que Ele começou a transformar a nossa vida e Ele há de completar até a sua volta. E no capítulo 3, um texto que a gente falou bastante aqui e até traz algo sobre o tema da nossa semana, mas o que para mim era lucro, considerei isto perda por causa de Cristo. E assim então, eu pensando, se a gente pudesse resumir os capítulos, eu pincelaria esses versos que nós dizemos aqui. Mas aqui nós chegamos no final dessa carta. No final dessa carta que o apóstolo Paulo trabalha tanto o caráter da igreja de Filipos através do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo para fazer isso. E eu queria chamar a sua atenção para algo. Geralmente, nós, quando escrevemos uma mensagem, e hoje, claro, no nosso WhatsApp, com pessoas que estão distantes, nós mandamos, e parece que essa mensagem, para aqueles que estão longe, para aqueles que nós temos saudades, tem um sabor de saudade. E eu quero, nessa saudação final, o apóstolo Paulo não está apenas construindo uma saudação meramente formal, ou uma saudação qualquer, mas ele está saudando os irmãos com um sabor de saudade na sua vida. Era a mesma coisa que ele estivesse dizendo que ele estava morrendo de saudade desses irmãos pelos quais nós vemos aí na carta de Paulo aos Filipenses. Eu espero que esteja bom o som aqui, eu quero que você continue prestando atenção. Então não era meramente uma saudação final, mas era uma expressão de coração para coração com sabor de saudades. E aí nós vemos aqui no verso 21 ao verso 22 algumas coisas que nos chamam a atenção. Ele diz o seguinte: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui é essa ideia de os santos, cada um dos santos em Cristo Jesus. Aqui não é, de fato, uma colocação que qualquer um de nós somos santos por nossa natureza terrena. Aqui, pelo contrário, quando existe essa palavra santo, nós temos a ideia de separados. Ou seja, é uma circunstância, um caráter posicional. Por que posicional? Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, assim como os filipenses estavam, nós temos a nossa condição de santificados pela obra de Cristo Jesus em nosso favor. Isso não quer dizer que nós não somos pecadores. Pelo contrário, quer dizer que nós somos tão pecadores que por causa das nossas obras, o Filho de Deus veio nesse mundo, viveu uma vida perfeita e morreu naquela cruz em nosso favor, para que os nossos pecados fossem castigados em cima do único justo, para que nós pudéssemos então viver uma vida de santidade. E é por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão com a igreja de Filipos. Todos os santos em Cristo Jesus, porque é um caráter posicional. A partir do momento que nós fomos encontrados por Cristo, nós fomos santificados pela obra e pela vida de Cristo Jesus. E aí nós vemos algo muito interessante. Você vê uma enormidade de gente saudando os crentes de Filipos. Sabe o que isso significa, queridos? E você já teve esse aprendizado. Como é gostoso fazer parte do reino de Deus. Existem alguns que dizem que o reino de Deus é um reino de amigos, de irmãos. Como é gostoso encontrar pessoas que nós nunca vimos, que nós nunca tivemos contato nenhum, sentar numa mesa, conversar e colocar em prática aquilo que Deus manda que nós façamos. Isso é prazeroso demais. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando que não apenas ele, mas os irmãos que estavam com ele e todo o povo de Deus espalhado pelo mundo saudava essa igreja, que era a igreja de Filipos. Isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso. O que nos chama a atenção nesse texto também é a introdução dessa expressão, especialmente os da casa de César. Aqui nós temos várias possibilidades por que ele faz
ele enfatiza esses irmãos da casa de César. Mas eu não quero perder tempo aqui, mas eu quero enfatizar talvez o que seja mais importante aqui. Aqui nós temos no meio do Império Romano a figura de um imperador que era adorado como Deus. E aqui o apóstolo Paulo mostra que o Evangelho, aquilo que Deus fez por nós, entrou nos lugares onde nós jamais imaginaríamos que ele iria entrar. Sabe aquela situação ou aquela pessoa que você fala, olha, aquela pessoa não tem jeito. E nós vemos que o Evangelho serve justamente para essas pessoas que nós, talvez, pela nossa própria justiça, jamais levaríamos a palavra de Deus. Porque aqui, esses irmãos que estão na casa de César, são irmãos em Cristo, escravos ou serviçais do império, que mesmo diante de um lugar onde eles eram obrigados a adorar o imperador como Deus, eles se mantiveram fiéis a Cristo Jesus, fiéis ao Evangelho, mesmo em tempos difíceis. Existe uma frase que me chama muita atenção nesse momento, que é do Hendrickson. Ele diz o seguinte: a eternidade revelará quão grandes bênçãos devem ter emanado das vidas daqueles que se dedicaram a Cristo no seio dos ambientes tão mundanos. A eternidade revelará quão grandes bênçãos devem ter emanado das vidas daqueles que se dedicaram a Cristo nos seios de ambientes tão mundanos. O Evangelho é capaz de transformar qualquer pessoa. A mensagem maravilhosa de Deus, de que o Filho de Deus morreu naquela cruz em nosso favor, por causa dos nossos pecados, é capaz de transformar o mais vil pecador, como esse que vos fala, em alguém santificado pela obra de Cristo Jesus. E eu quero encerrar esse momento pensando no verso 3, que diz a ideia da graça de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E aqui eu quero encerrar esse momento dizendo que a graça de Jesus seja com vocês. A palavra graça, ela tem a ideia de um favor não merecido. E aqui no contexto nós estamos falando da graça divina sendo derramada sobre homens pecadores como eu e você, ou seja, homens que não mereciam. Essa graça, segundo a enciclopédia britânica, ela mostra a bondade do doador e a indignidade do receptor. A graça de Deus mostra a bondade daquele que nos deu e mostra a indignidade daqueles que receberam. E ele coloca essa expressão que essa graça encha e esteja no mais íntimo da nossa vida, que é o Espírito. A graça precede a alegria, que é tão mencionada aqui pelo apóstolo Paulo, pois pela graça temos o maior presente, a maior alegria, que é sermos salvos em Cristo Jesus. E eu quero encerrar lembrando você a seguinte coisa: a carta de Paulo aos Filipenses traz para nós essa ideia de que Jesus começou uma obra em você e há de completá-la. E essa obra é o motivo de maior alegria que nós podemos ter na nossa vida. Essa graça mostra que o Deus vivo se fez homem, viveu na nossa história e morreu naquela cruz e nos ensinou como nós devemos viver. E essa graça mostra para nós que a nossa vida precisa estar diante de Deus como melhor presente para as nossas vidas. A graça não é apenas um meio pelo qual nós entramos no reino de Deus, mas ela também é o meio pelo qual nós caminhamos dia após dia no reino de Deus. Eu quero lembrar vocês uma canção que já se tornou muito conhecida, Maravilhosa Graça, ou Amazing Grace. Ela diz o seguinte: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Fui cego, mas agora eu vejo. Foi essa graça que me ensinou meu coração a não temer. E a graça aliviou-me dos meus medos. Quão preciosa foi a aparição da graça na hora que eu acreditei. Quando esta carne e o coração falharem e a vida mortal cessar, eu estarei dentro do manto, uma vida de alegria e paz. Maravilhosa graça, quão doce é o som
que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Fui cego, mas agora vejo. Essa graça é a última expressão que o apóstolo Paulo usa na maioria das suas cartas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo encontre vocês, encha vocês dessa certeza que a reforma protestante gritou: somente pela graça de Deus nós podemos ser salvos, porque foi um presente imerecido, algo que nenhum de nós éramos capazes. Jesus foi e derramou e deu de presente essa graça, para que nós pudéssemos ter alegria, sermos alegres e vivermos em comunidade, assim como essa igreja viveu. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela sua graça que nos alcançou na estrada da vida. O apóstolo Paulo é exatamente um dos irmãos que foram encontrados por essa graça encarnada, personalizada na estrada da vida, Senhor. O apóstolo Paulo é alguém que foi encontrado pelo Senhor, aquele que era perseguidor, agora está preso, sofrendo por causa dessa mensagem maravilhosa, de que um dia Deus enviou o seu Filho amado para viver uma vida perfeita, justa, em nosso lugar, e se entregou como ovelha muda perante os teus tosqueadores, e entregou-se de braços abertos naquela cruz, para que a graça do Senhor fosse estabelecida em nossos corações, e para que então nós pudéssemos ser reconciliados consigo mesmo, e a paz do Senhor pudesse habitar no nosso coração, que excede todo entendimento, mas essa paz que nos traz alegria por estarmos reconectados ao nosso Senhor e Criador de todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada momento que nós passamos aqui estudando essa santa e maravilhosa palavra que traz aprendizado, crescimento e transformação para as nossas vidas. Que o Senhor possa derramar a tua graça nos corações de todos aqueles que estão nos ouvindo. É no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos agradecidos. Amém. Que Deus te abençoe. Ótima semana. Muito bem, amados, eu gosto muito das cartas paulinas, porque nas cartas paulinas, o nosso apóstolo Paulo divide as cartas numa primeira parte, ele fala de tudo aquilo que Cristo fez por nós. E depois, numa segunda parte, ele fala de tudo aquilo que a gente tem que fazer em reação por tudo aquilo que Cristo fez. Pastor David deu uma ênfase bem interessante, bem forte na graça, aquilo que Cristo fez por nós. E como nós estamos num mês que costuma falar sobre família, sobre lar, eu queria então falar um pouquinho sobre o lar, sobre a família, tudo aquilo que nós podemos fazer em reação àquilo que Cristo fez por nós. E a nossa palavra então vai ser uma palavra rápida sobre o lar, sobre a família. E a primeira coisa que eu quero enfatizar sobre o lar é que o lar é o ninho, o lar é o aconchego. A Bíblia nos ensina lá em Provérbios capítulo 27, versículo 8, assim está escrito: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. O lar é ninho, é aconchego. Deus criou o lar para ser um lugar de calor humano, um lugar de proteção, um lugar onde a gente se sinta acolhido. O lar que oferece para os seus refúgio, calor humano, espaço para conhecer a Deus intensamente, lugar de profunda comunhão entre os seus membros. Certamente é um lar bem-aventurado, é um lar feliz, é um lar que agrada ao Senhor.
Eu gosto de uma história que foi contada há muitos anos atrás, no meu tempo de adolescência, por um pastor pentecostal dos Estados Unidos que veio plantar a igreja no Brasil, chamado Lawrence Olson. E ele diz assim, morava no século XVIII, numa mesma rua dos Estados Unidos, duas famílias. Uma família é a família do pastor avivalista Jonathan Edwards. Esse homem criou sua família em torno da palavra de Deus, regado por muitas orações e jejuns. Esse homem teve uma família enorme. E os filhos se tornaram professores de escola dominical, professores universitários, se tornaram presbíteros, missionários e pastores. E um deles se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. Naquela mesma rua morava um senhor que vivia nas tabernas e os seus filhos aprenderam a beber. E a maioria deles morreram bêbados, morreram na porta da taberna. Apodreceram na rua. E um deles sacou uma arma para matar o presidente dos Estados Unidos. Mesma rua, famílias aparentemente semelhantes, destinos diferentes. Por quê? Porque no lar tinha temor a Deus, no lar tinha a palavra de Deus, no lar tinha aconchego, prazer de se estar. A segunda coisa que eu quero falar aqui nessa oportunidade é que o lar é uma escola. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dele. O lar comprometido com Deus, o lar onde se realiza coisas que agradam a Deus, coisas certas, discipula os filhos, a geração, e discipula para o bem e para fazer o bem. Gosto demais do Salmo 78, ele é didático demais, e ele diz o seguinte: Deus fez um movimento lindo na história do seu povo. Deus realizou grandes maravilhas e Deus estabeleceu que os pais contassem essas realizações aos filhos e os filhos contassem às futuras gerações, para que essas gerações amassem a Deus de todo o coração e não fossem rebeldes como seus ancestrais e que pereceram na rebeldia. Queridos, se o nosso lar for uma escola de Deus, uma escola onde ensina as pessoas no caminho do Senhor, certamente esse lar vai ser abençoado e abençoador. Ensinar no caminho é diferente de dar informações. Se alguém perguntar para você, onde vai, como vai a tal lugar, você fala, é por essa rua aí, por essa avenida. Isso é informação. Ensinar no caminho significa pegar na mão do cônjuge, pegar na mão do filho, pegar na mão dos pais, pegar na mão dos irmãos e dizer: esse é o caminho que nós vamos seguir. Vamos juntos. O caminho de Deus é para a gente ir juntos. Ensinar o caminho é uma coisa, ensinar no caminho tem que dar exemplo. Pastor Charles Swindoll diz: os filhos estão de olho em nós, pais. Os adolescentes odeiam mais a hipocrisia dos líderes, a hipocrisia do pastor, a hipocrisia do professor, a hipocrisia dos pais, do que espinhas e cravos no rosto. Precisamos ensinar no caminho. O que é isso? Ensinar dando exemplo. Mas a Bíblia também diz que o lar é um lugar de forjar caráter. Gosto demais de uma história da Bíblia, lá no Êxodo capítulo 1, versículos 7 e 9, que diz que a filha de Faraó veio ao rio Nilo e achou um bebezinho num cesto. O bebezinho fez uma careta vermelha, como queria chorar, e aí a Miriam, que era irmã do bebezinho, veio correndo e disse: a senhora gostaria que eu arrumasse uma ama para cuidar dessa criança até que ela cresça?
e a princesa não sabia cuidar de criança, não tinha criança na casa dela. Ela aceitou numa boa e ainda pagou o salário para a mãe de Moisés cuidar do Moisés até, quem sabe, os 10 anos de idade. Foi o período melhor da vida de Moisés, onde ele, de fato, aprendeu no regaço de sua mãe as coisas principais de Deus. Ele foi forjado no seu caráter espiritual para conhecer o Deus de Israel, o Deus Jeová, o Deus da aliança. Moisés teve 3 estágios na preparação para o seu ministério. Primeiro, em casa, discipulado pela mãe. Segundo, no palácio, aprendendo filosofia, política, etc. E depois ele aprendeu sobrevivência no deserto. O período que ele passou no lar foi base, foi fundamental para as outras formações de sua vida. Importante demais, querido, a gente aprender no lar. Por isso, hoje, Dia das Mães, como você, mamãe crente, é importante. Não perca esse valor que Deus te deu. Junte seu marido e ensine seu filho no caminho do Senhor. A primeira evangelizadora minha foi minha mãe. É claro que teve outras pessoas, mas não foi a igreja que me evangelizou primeiro. Foi a minha mãe. Eu queria aproveitar aqui para fazer um desafio a vocês, pais crentes. Instruam seus filhos agora. Invistam no espiritual deles hoje. Sabe por quê? O sistema está querendo jogar nossas crianças no Rio Nilo. Sabe o que significa isso? Pegar os seus filhinhos que devem ser consagrados a Deus e consagrar ao mal, consagrar ao sistema depravado e distanciado de Deus. Então, não permita que seus filhos sejam desprovidos do seu ensinamento ou do discipulado de Jesus. Leve seus filhos para Jesus agora, já, pelo amor da alma deles. Invista no espiritual deles, leve-os a Jesus, ensine dessa graça linda que pastor David já acabou de pregar aqui, que Cristo deu a sua vida preciosa, pura, perfeita, derramou até a última gota na cruz do Calvário para salvar as nossas famílias, para nos levar, nos apresentar perfeitos diante de Deus, não perfeitos em nós mesmos, mas perfeitos na dependência do Senhor Jesus. Isso é evangelho que eu tenho que passar para a minha família. Lar é lugar de forjar o caráter espiritual de nossos filhos. E a última coisa, lar é trampolim para impulsionar a vida. Sabe quando o atleta sobe naquele trampolim, dá aquele balanço assim para ficar muito legal o seu salto ornamental? Pois muito bem, a vida vai ser linda se você usar o lar como um trampolim espiritual para preparar você para a vida. Lar é isso. A Bíblia diz lá no Salmo 127, versículos 3 e 4: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro. Assim são os filhos na sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua jaula. Não terá medo quando pleitear com os inimigos ao mar. Queridos, os filhos são flechas. Sabe o que significa isso? Flechas são preparadas e depois lançadas. Os filhos não são propriedades dos pais. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O Senhor nos deu a mordomia de cuidar deles, prepará-los e lançá-los. 2 erros que não podem acontecer. Primeiro é preparar, colocar debaixo das asas e nunca lançar. Deus tem uma missão para o seu filho no mundo. Prepare-os e lance-os. Mas um outro erro é lançar sem preparar. Eles vão se desintegrar aí fora, aí no mundo. Eles vão correr o risco de passar para o outro lado. Então, pelo amor
da missão que Deus deu ao seu Filho, que Deus deu à nossa família. Vamos preparar nossos filhos e vamos lançá-los à missão de Deus. Que Deus nos abençoe, que nossa família seja uma bênção de verdade, seja bem-aventurada, porque aprendeu em parceria com Deus, fazer do lar todas essas coisas bonitas que eu tentei falar. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Vamos orar? Deus, o lar tem sofrido muitos atentados. O lar tem sido desafiado a orar mais, a estudar mais a palavra, a discipular mais os filhos. Em nome de Jesus, capacita esses lares, essas famílias que nos ouvem, para que de fato, de verdade, possamos ser a contracultura desse sistema tão louco que quer destruir as nossas famílias, porque aí vai destruir a sociedade e vai tentar jogar coisas no rosto do Senhor. Não são capazes de fazer isso, todavia podem e querem destruir aqueles que o Senhor ama. Em nome de Jesus, nos ajude a guerrear contra, a sermos discipuladores daqueles que estão perto de nós, para que nós tenhamos ainda oportunidade de ver uma geração que adora o Senhor, que glorifica o Teu nome e que faz diferença no mundo. Deus amado, em nome de Jesus, abençoe grandemente as famílias, as nossas famílias, nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é que está chegando o sinal aí, irmãos? Vocês estão bem? Vamos cantar um cântico? Eu não estou aparecendo, mas eu estou aqui, viu? Estou aqui, estou chegando. Pastor David, nos auxilie, por favor. Eu imagino que vocês têm muitos motivos para agradecer a Deus, como foi hoje. Em dias comemorativos como hoje, Dia das Mães, muitas pessoas ficam felizes, outras têm o coração um pouco mais apertado. E aqui queremos nos solidarizar com você que talvez não tenha mais sua mãe, ou talvez não teve um tão bom assim exemplo de mãe. Nós queremos agradecer a Deus porque, acima de tudo, o Senhor é aquele que nos promete um amor mais leal, mais fiel, mais verdadeiro do que qualquer mãe jamais vai ser capaz de oferecer. E é por isso que a gente agradece a Deus. Vamos cantar esse cântico, queridos? Se você puder, olha, eu tenho que agradecer aqui a Deus hoje, viu? Porque ontem foi aniversário do pastor David, ele recebeu serenata em casa. Quero mandar um beijo para aqueles que fizeram serenata para o pastor David. E até quem não estava fazendo aniversário ganhou serenata por tabela. Pastor Onésimo e eu fomos lá, ofereceram uma serenata na janela das nossas casas. Os vizinhos saíram. Foi uma delícia, gente. Foi bênção demais. Só faltou alguma coisa para comer depois, todo mundo junto. Mas foi uma bênção, uma delícia. E é por isso que a gente tem que agradecer. Uma das canções que eles cantaram foi essa. Se você pudesse, coloque de pé, vamos cantar juntos? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Consegue se lembrar desses irmãos? Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente
meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Esse final não estava ensaiado, mas será sempre em nome de Jesus. Você crê nisso? Deus é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Pastor David, eu acho que já está em ordem aqui. Vou pedir para liberar rapidinho. Ao vivo é sempre melhor. Cadê o controle? Ao vivo, gente. Ao vivo assim. A gente vai aqui, arrumando tudo, já deu certinho. Por quê? Eu gostaria de uma forma diferente dos últimos dias, eu gostaria de mencionar algo que já ficou sendo de conhecimento, pelo menos da maioria. Vou chegar um pouquinho mais para trás, melhora, né? Eu queria trazer uma palavra sobre o decreto 7844/2020 e a flexibilização dos cultos em nossa cidade. Imagino que a maior parte dos irmãos esteve, ou tem acesso pelo menos às mensagens que temos passado no grupo de notícias da Terceira Igreja, e sim, essa aqui seria a frase que desejaríamos falar: sejam bem-vindos de volta para a glória do nosso Deus. Essa era a nossa intenção inicial para todos, e como é sabido pela maioria, na noite de quinta-feira, último dia 7, nós recebemos o decreto municipal que flexibiliza a abertura das igrejas. Contudo, como era de se esperar, nossa realidade não vai ser igual a que estava apresentada em fevereiro ou em março, nos domingos anteriores ao fechamento por conta da quarentena. A flexibilização acontece com muitas restrições, contemplando nesse caso ajustes necessários em nossas atividades. O fato é, nesse momento não poderemos nos reunir como fazíamos antes da quarentena. E aqui nós queremos mencionar, dentre esses ajustes, nós queremos destacar alguns. Antes, quero fazer questão de ler aqui com os irmãos um comunicado que foi feito pelo Conselho da Igreja e foi repassado aos irmãos. E diz assim o nosso comunicado: diante do decreto 7844/2020, que flexibiliza o retorno das atividades de igrejas, templos religiosos e afins, seguindo as condições enunciadas no documento emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá, o Conselho da Terceira Igreja reuniu-se no dia 8 de maio de 2020, às 15h30, para deliberar sobre o assunto. Considerando que, desde o dia 18 de março, seguindo o decreto número 7776 de 2020, que suspendeu as atividades presenciais no templo, salas, residências dos irmãos, nossa igreja permaneceu de portas fechadas, desde aquele decreto. B, que as medidas cautelares adotadas pelas autoridades obtiveram um bom resultado. Pelo menos os números oficiais apontam que tivemos apenas 13 casos confirmados de Covid-19 em nossa cidade e os 13 casos foram curados. Há um caso infelizmente, um óbito aconteceu e está sendo investigado se tem alguma relação com Covid-19, com a Covid-19. Considerando que nossa cidade logrou bom êxito nos tratamentos dos casos de Covid-19 identificados, 13 curas para 13 casos diagnosticados até a presente data. Também considerando que a Terceira Igreja é uma igreja presente na cidade, sendo uma boa referência na conduta e no ensino, e que a Terceira Igreja é uma comunidade que objetiva tomar ações que preservem a saúde e a vida dos membros frequentadores e comunidade onde está inserida, procurando cooperar para o bem e o progresso da cidade. O Conselho resolve
Primeiro, manter suspensas as atividades presenciais, tanto no templo como nos lares, até o dia 31 de maio. Isso serve para todas as atividades que acontecem dentro da nossa igreja. Nesse caso, oficina Dorcas, ensaios de todos os tipos, seja do coral, seja do Ministério C4, ou qualquer outra reunião que possa acontecer dentro das nossas sociedades internas. 2. O Conselho resolve continuar a celebrar as reuniões de forma online, disponibilizando material para estudos individuais em família. Nós temos a alegria de saber que os irmãos têm aproveitado muito bem isso. Infelizmente, imagino que nem todos estejam fazendo. Alguns, talvez por falta de aptidão, outros por falta de oportunidade, alguns também por falta de vontade. 3. O Conselho resolve fazer melhorias em nossa estrutura para se adequar aos ajustes necessários descritos no novo decreto. Quais ajustes são esses? Então eu gostaria de mencioná-los aqui nesse momento. Dentre os ajustes, destacamos os seguintes. Primeiro, reuniões, cultos na igreja serão permitidos desde que os membros fiquem a uma distância mínima de 2 metros uns dos outros. Sendo assim, nossa capacidade ficará reduzida a menos de 100 pessoas dentro do nosso templo. Nesse caso, fica reduzida a 30% do seu total. Isso é importante saber por quê. Nós não podemos funcionar da mesma forma. Segunda coisa que eu gostaria de mencionar, vou até pegar um esboço que tinha feito aqui também. Detalhe, só fazendo uma explicação. As pessoas ficarão sentadas 2 metros separadas umas das outras nos bancos, inclusive pessoas que fazem parte da mesma família. Aí, inclusive, é destacada uma pergunta que fizemos na semana passada. Tivemos uma reunião específica com o prefeito da nossa cidade e até perguntamos, mas pessoas da mesma família não poderiam, de alguma maneira, sentar juntos? Estão convivendo juntos? Ele pediu, nessa questão, nesse quesito, ele pediu, por favor, se vocês puderem evitar, seria muito melhor. Como os irmãos perceberam, talvez nem todos puderam perceber, mas há uma desconfiança muito grande em relação ao que uma decisão como essa pode causar, de uma forma geral, global, em nossa cidade e região. Por isso, o desejo, a princípio, as ordens sanitárias dizem que era para ficar 1,5 metro separados uns dos outros. Depois aumentou para 1,80 metro e a prefeitura determinou que fossem 2 metros para que de alguma maneira pudesse evitar qualquer tipo de outro problema. Então isso aqui seria basicamente o seguinte: em um banco da nossa igreja ficariam sentados 2 pessoas, a 2 metros separados umas das outras. Pulariam um banco, sentariam-se mais 2. Pulariam um banco, sentariam-se mais 2. Acho que fica muito fácil de entender assim. Outra coisa, todos os participantes do culto deverão estar de máscara, não podendo retirá-las durante toda a reunião. Você, a partir de amanhã, há um decreto para que todas as pessoas em nossa cidade utilizem a máscara, se locomovendo de um lugar para o outro, sob pena de autuação, inclusive multa, inclusive dentro dos automóveis. E se a pessoa vier para a igreja, já estará de máscara. Então, participar do culto necessariamente precisa ser o tempo todo com máscara. Detalhe, não será permitida a entrada de pessoas com qualquer sintoma relacionado à gripe. E isso fica muito complicado da gente ser um agente sanitário ali para ficar verificando. Nós estamos vendo se conseguimos providenciar pelo menos aquele termômetro que consegue identificar a temperatura da pessoa na hora que ela chega. O Instagram vai cair e eu vou pedir a gentileza dos irmãos do Facebook para que no momento que o Instagram cair, nós possamos esperar pelo menos alguns segundos até o Instagram voltar. Tudo bem? E o pessoal do Instagram, na hora que cair, eu vou pedir para que retornem, porque essa explicação aqui é de extrema importância. Tudo bem? Nesse caso, qualquer sintoma de gripe vai muito mais do bom senso da pessoa que vem à igreja do que daqueles que são colaboradores, como presbíteros, especificamente diáconos, aqueles que estarão ali à volta, porque tem vezes que nós não conseguimos identificar, e você está com
um nariz cheio de coriza, você está espirrando demais, tossindo demais. Se você insistir em vir, talvez, se isso for perceptível, nós vamos sugerir para que você possa voltar para casa. E isso traz um incômodo tão grande, deve ser traumático, inclusive. Está caindo aí, pastor? Pode recomeçar, por favor. Eu peço só a paciência dos irmãos que estão pelo Facebook, por favor, se tiver alguma dúvida, eu vou pedir não para que escrevam nesse momento, mas eu vou pedir para que vocês direcionem essas perguntas, qualquer tipo de pergunta, ao meu celular ou ao celular de qualquer um dos pastores aqui da igreja. Pode sim também mandar uma mensagem diretamente pelo Messenger no Facebook ou o direct pela página da Terceira Igreja. Então, não será permitida a entrada de pessoas com qualquer sintoma relacionado à gripe. Um outro ponto importante, nos bancos da nossa igreja, deverão constar demarcações visíveis de onde os participantes poderão se assentar, não devendo desrespeitar os limites previamente estabelecidos e sendo os membros da família ou não. Ou seja, cada um dos bancos da nossa igreja, essa aqui é uma foto que foi tirada, que é o pastor Onésio, está bonito aqui na foto, viu, pastor? Tá pequenininho, mas está bonito, pastor, olha só que coisa boa. Os bancos vão ficar marcados, aqueles que podem se sentar e aqueles que não podem, então vai facilitar. Nós não tínhamos tempo hábil para fazer isso nesse domingo, e logo depois vou explicar um pouco mais. Outras coisas, na entrada da igreja, bem como nos corredores, os diáconos e colaboradores disponibilizarão álcool 70% a todos os que participarem das atividades. Todos terão disponibilidade, terão disponíveis, nesse caso, o álcool, pelo menos para sua higienização. Alguns já trazem na própria bolsa, alguns trazem até no bolso. É importante isso. É possível que... tem uma ali, ó, presta aqui, só para os irmãos verem. Esse aqui é portátil. Aqui você pode colocar isso aqui no bolso e você vira na mão, maravilha. Só não pode virar no bolso, porque senão vai ser um negócio complicado. Mandou bem. Então, já temos todo esse material aqui na igreja, mas precisaremos conseguir muito mais, porque dependendo da quantidade de pessoas, vamos colocar aqui de forma prática. Se por reunião tivermos 100 pessoas na igreja, que é a carga máxima, a lotação máxima que poderíamos ter, 100 pessoas esfregando suas mãos na entrada e na saída da igreja com álcool, necessariamente vai ser um gasto muito maior do material, no caso, e a gente precisa ter um estoque grande para isso. Um outro detalhe, bancos, corrimãos, no português pode ser corrimãos ou corrimões, viu, irmãos? Vocês ficam falando que o pastor está errado, não, vocês confiram lá na gramática. Bancos, corrimãos, pontos de acesso, bancadas, corredores e banheiros deverão ser higienizados logo após cada programação. Isso é muito sério, nós não podemos brincar com isso. Isso pode, inclusive, fechar a nossa igreja se não for feito de forma correta. Logo após cada reunião, tudo que tem acesso às pessoas aqui, ou melhor, todos os espaços onde as pessoas terão acesso, vão precisar ser higienizados. Álcool, desinfetante, água sanitária, independentemente de qual for o material, precisa ser higienizado. Um detalhe para que os irmãos percebam, se uma pessoa utilizar o nosso banheiro, todo banheiro precisa ser lavado, e não apenas o box que a pessoa utilizar, todo banheiro. Então exige-se querendo ou não, uma logística muito mais ampla, uma equipe que precisa estar previamente preparada para que faça isso logo após o término das programações. Isso pode talvez ser muito simples aos olhos das pessoas, mas não é tão simples quando a gente tenta colocar isso em prática no nosso dia a dia. Uma outra coisa aqui cumprimentos, abraços, beijos deverão ser veementemente evitados. E por mais que você não acredite que o vírus seja tão letal assim, por mais que você não acredite que tudo isso seja tão grave assim, você tem que se adequar a isso. Caso contrário, você vai desrespeitar uma norma que precisamos seguir para manter as portas da igreja abertas. Não sei se todos conseguem compreender, mas isso aqui é de extrema importância. Além disso, além de cumprimentos, abraços, não haverá cultos infantis. Foi um pedido diretamente feito pelo prefeito. Isso não está no decreto, mas ele fez um pedido aos pastores da cidade para que não tenham cultos infantis. Crianças, inclusive, elas colocam as mãos em todos os lugares, especialmente aquelas que têm de 4 anos para baixo. Elas vão colocando as mãos em todos os lugares. É difícil controlar
é criança e vai ser criança mesmo, vai continuar a ser criança para sempre. Agora, para sempre não, vai crescer, né? Mas sempre crianças de 4 anos vão ser crianças, isso que eu quis dizer. Nós não podemos nos dar ao luxo de correr um sério risco. As crianças nem pegam assim os sintomas, mas talvez possam ser um agente transmissor. O que a gente não pode, talvez dar margem de pensamento, é que a igreja possa ser um local de transmissão, um local um vetor de transmissão do vírus. Se vier uma pessoa contaminada e talvez contaminar as outras. E o pior, não é só isso, é a forma como as pessoas maldosas, por vezes, enxergam a igreja. Talvez a pessoa foi em todos os lugares, foi no supermercado, foi na padaria, foi na rua, ficou conversando, foi em festa de família, foi em festa de amigo, coisa que não é nem para estar acontecendo, mas veio à igreja. Se porventura a pessoa ficar doente, é possível que relacione qualquer tipo de coisa negativa especificamente com a igreja. Nessa questão, tem alguns outros ajustes que eu gostaria de falar. Não sei se os irmãos estão entendendo, se está chegando direitinho aí o som. Há uma orientação também para que não aconteçam reuniões nos lares. Pastor, mas é um número menor, um número limitado. Mas ainda há uma orientação para que isso não aconteça. Além disso, há uma sugestão, não é obrigatório, há uma sugestão para que pessoas acima de 60 anos continuem evitando a participação nas reuniões, bem como pessoas acompanhadas de crianças pequenas. Então são duas categorias aí, acima de 60 anos, não há proibição, mas há uma orientação para que não participem, e pessoas com crianças pequenas. De forma prática, você vai se assentar no seu lugar, dali 2 metros, seu marido, seu cônjuge, sua esposa vai sentar ali, ou 2 metros, seu filho, sua filha deveria sentar ali. Criança pequena vai ficar no colo. É muito difícil controlarmos as crianças pequenas para que fiquem no colo, especificamente naquele espaço que foi reservado. Como não haverá culto infantil, obviamente nossos filhos não dependem do culto infantil para estar na igreja, nós devemos trazer nossos filhos à igreja, independentemente do culto infantil. Há uma sugestão para que as crianças ainda sejam poupadas desse tempo. Logicamente, os pais talvez possam revezar quem vem, quem não vem, mas é provável que os pais, inclusive por continuarmos com as transmissões ao vivo, evitem esse momento. Uma outra coisa bem prática, o nosso bebedouro, por exemplo, ficará inativo. Se você precisa beber água, se você depende, inclusive, até mesmo da sua saúde, você precisa trazer a sua garrafa d'água para a igreja. O bebedouro ficará inutilizado, pelo menos aquele de metal. O outro bebedouro, aquele que apenas é girado ali, ele talvez possa ser utilizado, mas se você quiser consumir água, precisar de água, você precisará trazer sua garrafa de casa. Até uma coisa importante a dizer, talvez seja o momento da gente repensar no quanto a gente sente de sede na igreja. As reuniões terão uma média de 1 hora aproximadamente de duração. Nós teremos um período reduzido. Então, assim, as pessoas serão diferentes. Não teremos todas as faixas etárias, primariamente, né? Pelo menos falando. Nós não teremos tanto os acima de 60, com a orientação, nem as crianças. Nós teremos uma faixa etária, os bancos estarão bem espaçados, os locais de se assentar estarão bem espaçados. Vai ser um momento bem diferente. E um culto com uma liturgia diferente, bem mais enxuta, bem mais objetiva. Talvez não teremos nem sequer canto, porque dizem algumas pesquisas que o canto, o falar de uma maneira mais forte, faz com que a transmissão de qualquer tipo de coisa possa ser 5 vezes maior pela força que é exercida, pelo diafragma, é equivalente a uma tosse, para ficar mais fácil. O cantar seria equivalente a uma tosse. Oficina Dorcas continua suspensa, as reuniões de oração nos lares também, e algo importante a destacar você, bem como cada um dos membros da igreja, você, ou senhora, precisa retornar às atividades da igreja no seu tempo. Nós queremos que você participe das programações, mas retorne no seu tempo e, especialmente, com os cuidados necessários.
Nós continuaremos com as transmissões online, nós estaremos à disposição para auxiliar. Se você precisar de uma visita, pode contar conosco. Se precisar de um aconselhamento, pode contar conosco também. E só para enfatizar o encerramento das decisões do Conselho da Igreja, do comunicado, além de fazer todos esses ajustes, o Conselho resolve, quarto, considerar a possibilidade de antecipar o retorno às nossas atividades, desde que nossos membros já estejam conscientes das mudanças, nossa estrutura esteja preparada, bem como as condições em nossa cidade se mantenham iguais ou melhores. Aqui há uma predisposição para que voltemos no dia 31 de maio, daqui 3 domingos, seria 2, 3, o terceiro domingo. Mas, periodicamente, reuniremos o conselho. Teremos reuniões para analisar como está a situação. Se a situação estiver boa, se estivermos já adequados a receber todos os irmãos, nós adiantaremos esse prazo. Caso a situação na cidade piore, nós prorrogaremos esse prazo. E já disseram isso em algum lugar, acho que vocês já ouviram alguém falando a respeito de ter uma meta, depois atingindo a meta, dobra a meta. Vocês ouviram isso? Eu não vou falar quem falou isso não, mas talvez a gente possa fazer isso. É lógico, se a situação piorar, até mesmo as nossas autoridades, o Poder Executivo da cidade vai repensar aquilo que vai acontecer em relação à flexibilização. Uma outra decisão do Conselho, quarto nesse caso, quinto, envidar esforços para executar os ajustes necessários para receber nossas atividades a partir da data supracitada. E por último, reunir-se periodicamente para analisar a situação do município, bem como nossas responsabilidades, trabalhando para voltarmos melhores e mais fortes. Eu creio que podemos voltar melhores e mais fortes. Certos dessa compreensão dos irmãos, bem como com a confiança somente no Senhor Jesus, assim nós esperamos continuar a esperar e também a caminhar. A gente não está parado não. Por isso, irmãos, mais uma vez enfatizo, que seja algo feito devidamente no tempo certo. Não queremos exigir que você esteja aqui, mas gostaríamos que você participasse como igreja. Gostaríamos que você continuasse a ser firme nas suas orações. É tempo de clamar a Deus, de suplicar ao Senhor, é tempo de se quebrantar diante daquele que conhece nossas necessidades e diante de quem a gente depende para fazer todas as coisas. A gente vai continuar com as transmissões e a gente pede para que os irmãos, se tiverem alguma sugestão, por favor, nos repassem. Nós estamos à disposição para auxiliá-los. Peço para que você faça algo. Conte com a Terceira Igreja. Nós estamos aqui não é para simplesmente passar o tempo. Nós queremos ser igreja, da maneira como o Senhor nos chamou a ser nesse momento. Ah, pastor, mas tem igrejas que já voltaram nesse fim de semana. Tem, irmãos. Inclusive igrejas do nosso presbitério já marcaram o retorno para o dia 17. Eu acredito que isso seja possível, mas a decisão do conselho da nossa igreja. Só um detalhe, só mais uma vez lembrando, quem é conselho da igreja? São os 3 pastores mais os presbíteros. Então houve uma decisão, não é de tal pastor, não é o pastor Júnior que decidiu isso, não é o pastor Onésimo, o pastor David, foi o presbítero tal que decidiu. Não, foi um consenso entre pastores e presbíteros. Pastores e presbíteros, isso é o conselho da igreja. Nós faremos uma reunião no próximo sábado e pedimos aos irmãos, orem por sabedoria, orem por uma ação sobrenatural de Deus, orem para que Deus nos abençoe, orem para que Deus favoreça a nossa cidade, orem para que tenhamos mais fôlego, tenhamos mais força, tenhamos vigor espiritual e sejamos despertados a sair de uma região cômoda, talvez que estivéssemos antes. Ore para que pessoas que estavam desgarradas, estavam sujas, estavam perdidas, em nome de Jesus, possam retornar aos caminhos do Senhor e que retornem para a glória dele, mais fortes com Deus. Ore para que você e eu sejamos instrumentos nesse agir, nesse abraçar pessoas que estavam perdidas. Aqui, eu estou falando pessoas que estavam longe de Deus, perdidas, completamente fora de qualquer igreja. Não é para sair pescando em aquário, viu? Não é para ficar convidando pessoas de outras igrejas para que venham à terceira. Deixe as pessoas nas suas igrejas. Se você quer pregar o evangelho, pregue para quem não está vivendo nenhum tipo de comunidade cristã. Mas nesses dias,
percebeu uma necessidade no seu coração de buscar mais a Deus. Olha que chance que Deus nos dá. Olha que chance Deus está te dando. Você pode ser um instrumento dele. Que em nome de Jesus você seja. Ah, pastor, eu não sou nem de Itajubá, eu acompanho as lives aqui de vocês. Olha que oportunidade que Deus te dá, que coisa boa. E no dia que você vier a Itajubá, por favor, visite a terceira igreja. Misericórdia. Vir aqui não visitar Itajubá, não vir a terceira, é perder a viagem. Ai, ai, é sério sim, nós vamos esperar, vai ser uma alegria. Talvez não vamos abraçar ainda, nem beijar, mas queremos recebê-los um dia aqui conosco. Está sendo um privilégio grande ver, ler alguns irmãos, está sendo muito bom isso aí. Mas nós contamos com a compreensão de todos. Tivemos um tempo um pouco diferente hoje, mas eu creio que é também para a edificação de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou fazer o seguinte, pastor David, passa o computador aqui para mim. Enquanto a gente estiver orando, eu vou deixar meu número aqui na tela. Se passar qualquer porcaria para mim aí, eu vou excluir, eu vou bloquear, vou denunciar, fazer qualquer coisa. Mas, se quiser comentar alguma coisa sobre isso, meu número é esse, viu? Pera aí. Cadê, gente? Senhor meu Deus, como eu maravilhado. Canta aí alguma coisa, gente, por favor. Os grandes feitos, vejo da tua mão. Aqui, inserir caixa de texto. Aqui faz ao vivo, aqui não é Faustão não, mas a gente está tentando resolver tudo rapidamente. 035 992 568211. Se não bastasse a dificuldade de fazer isso aqui, uma mão piorou tudo, ó. Tadã! Ah, não, pera, vou deixar mais bonitinho ainda aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vocês estão aí online ainda? Um monte de gente já deve ter saído por causa disso. Eu peço perdão a vocês, mas foi uma ideia que surgiu aqui agora. Então, qualquer dúvida, por favor, passe uma mensagem aqui. Pode passar no meu telefone, estarei à disposição para respondê-los. Ok, queridos? Peraí, Brasil. Atenção, 1, 2, está tudo certo aí, pastor? Pastor David, pastor Onésimo, peço para que, por favor, já venham aqui. Nós oraremos encerrando esse tempo, agradecendo a Deus pelo seu favor sobre as nossas vidas. Peço aos irmãos para que orem por nós. Nós precisamos disso, nós dependemos disso. E se não for pela graça de Deus, irmãos, nós sucumbimos. Acho que está muito claro aqui. Graça, essa é a palavra para esse tempo, essa é a palavra por todos os nossos dias, não é verdade? Vou até tirar esse negócio daqui, posso, pastores? Posso ou não? Vamos continuar a orar. Eu peço aos pastores David e Onésimo para que venham aqui. Não tem problema, vem para cá sem microfone, pastor David está aqui. Vem aqui, dá para falar, dá para ser ouvido, quer ver? Ó, fala! Deus abençoe, meus irmãos, ótima semana para vocês, que Deus enche o coração de vocês de graça e esperança para mais essa semana que Deus tem nos dado. Amém. Eu estou com vontade de abraçar o pastor David, olha aí, ó, ato falho aqui. Vem aqui, pastor Onésimo, uma palavra de gratidão, de bênção aos irmãos também, em nome de Jesus. Então, que todas as mamães, todas as famílias, todos os lares possam ter uma semana cheia da presença linda do Senhor Jesus. Amém. E aqui, ó, de forma especial, eu não sou melhor que ninguém aqui não, o pastor David poderia ter feito isso aqui também, mas eu quero desejar feliz Dia das Mães. Amém. Primeiro para aquela que me tornou pai, Aline, te amo, você é um exemplo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, obrigado porque você se submeteu a obedecer à vontade de Deus e tem caminhado ao meu lado. Eu te amo, sou agradecido a Deus por sua vida. E você é um exemplo para mim. Agora, também tenho que dizer o seguinte: minha mãe, feliz Dia das Mães, minha querida. Eu vou jantar aí daqui a pouco. Ou não, separa uma janta para mim, alguma coisa aí. Ou eu quero agradecer a Deus pela vida da senhora também, viu, mãe? A senhora é uma bênção na minha vida, me ensinou o que é o caminho com Cristo. Obrigado. E faço uma menção muito especial à minha sogra também, que muito mais do que ser sogra, me recebeu como filho. Então, feliz Dia das Mães também, gente. Que Deus continue a abençoar a vida da senhora.
Eu sei que o pastor David vai querer fazer isso também, não quero deixar aqui. O pastor Onésimo quer desejar alguém. A gente não combinou isso aqui, quer também? Ou, já foi geral, né? O pastor David quer também? Já fiz. Já fez! Então vamos orar, cheguem mais. Senhor nosso Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos por um dia tão especial como esse. Ó Deus, só o Senhor sabe como nosso coração está em relação às coisas que precisamos fazer, as expectativas que temos como povo do Senhor e especialmente o zelo que temos e queremos ter com as coisas do Senhor. Peço para que o Senhor nos abençoe. Peço para que o Senhor abençoe o conselho da terceira igreja. Guarde a vida de cada presbítero, de cada pastor. Peço para que o Senhor abençoe cada oficial dessa igreja que especificamente quer interceder pela vida dos diáconos. Pedir para que o Senhor os abençoe, os proteja, os ampare. E, ó Deus, encha seus corações com um vigor sobrenatural, em nome de Jesus. Quero pedir para que o Senhor abençoe cada família da terceira igreja. E de forma especialíssima, ó Deus, abençoe a vida de cada mãe que nos escuta nesse momento. Guarde seus corações, encha cada um desses corações com um desejo de te buscar, de te conhecer, de ser mais próximo ao Senhor, de ser mais parecida com o Senhor, ó Deus. Forge em nós o caráter do Senhor, e especialmente na vida de cada mãe, ó Deus, que está nos ouvindo nesse momento. Guarde as nossas vidas, guarde-nos de nós mesmos, guarde-nos de Satanás e seus anjos, guarde-nos, ó Deus, desse sistema que o pastor Onésimo falou aqui nessa noite, que todos nós, de uma maneira verdadeira, de uma maneira profunda, possamos mergulhar na graça do Senhor, experimentando cada vez mais o prazer que é viver para o Senhor, a alegria que é poder saber que somos tidos pelo Senhor. E, ó Deus, sendo conscientes de sua graça, cada vez mais seremos conscientes das nossas necessidades. Tenha misericórdia de nossas vidas, nós precisamos de Ti, nós confiamos em Ti. E por isso dizemos, Senhor, nós esperamos em Ti. Seja conosco, guarde os nossos corações, tudo isso oramos já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo repousem sobre a vida de cada um daqueles que nos escutam nesse momento, sobre a vida de cada família representada aqui nesse lugar, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que te dê uma ótima semana, você do Instagram, você do Facebook. Terça-feira estaremos juntos aqui às 18h30. Não perca, não perca, não perca, não perca. Deus te abençoe. Fique em paz.